Olá, boa tarde. Eu sou Solange Borges e está no ar o São Paulo Comunica, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas-feiras, a partir das 2 horas da tarde, o São Paulo Comunica é transmitido pela Rede São Paulo Saudável, para todas as unidades básicas de saúde e também para os Centros de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da capital. De acordo com os dados do IBGE, de 2014, a expectativa de vida do brasileiro subiu para 74 anos. Pensando em uma geração mais experiente e no trabalho como parte motivacional para envelhecer bem, abordaremos o mercado na terceira idade. Então você que está aí nos acompanhando, está nessa faixa etária e ainda tem aquela disposição para trabalhar ou até mesmo empreender, fique esperando aí as nossas dicas e hoje a gente vai conversar com o senhor Plínio Sarti. Ele é secretário-geral do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, o SINDINAP, que falará sobre essas oportunidades, né? Você que quer se preparar melhor para a aposentadoria, é com o senhor Plínio que a gente vai tirar essas dúvidas. O espaço está aberto para você, se quiser nos enviar uma pergunta, pode ligar a cobrar. O número é 9090 31 29 90 92, então é uma ligação a cobrar pelo 9090 31 29 90 92. Boa tarde, senhor Plínio. Boa tarde, Solange. Muito obrigada por receber o nosso convite, contribuir com o seu conhecimento aqui para o nosso programa. Nós que agradecemos essa oportunidade que você está nos dando. Ótimo, então vamos ter uma longa conversa aí ao longo do nosso programa, senhor Plínio. Eu gostaria que antes da gente começar esse bate-papo, o senhor contasse um pouco da sua experiência e o que levou o senhor a se juntar aí ao sindicato. Muito bem. Eu sempre atuei nessa área do mundo do trabalho. Eu sou advogado especializado na área trabalhista e na área sindical. Exerci várias funções públicas, fui secretário de Estado aqui em São Paulo, fui secretário de Relações do Trabalho no Ministério do Trabalho em Brasília por 2 vezes. Enfim, sempre atuei nesse setor e também nas nossas relações internacionais representamos com alguns companheiros uma central sindical italiana aqui no Brasil. E foi essa experiência de organizar os aposentados na Itália que nós acabamos nos entrosando e colocando esse modelo também aqui em São Paulo e constituímos, há 15 anos atrás, esse Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical. Então já tem uma longa data aí de trabalho do senhor. Pois é, eu não estou nesses 15 anos diretamente ligado, apenas nesses 2 últimos, mas constituímos com um grupo a criação e a formação através da liderança do João Inocentini, o nosso presidente licenciado, e do nosso companheiro Carlos Ortiz, que hoje é quem está comandando o nosso sindicato. Ok, então entrando propriamente na finalidade desse sindicato, o senhor já deu alguns indicativos, né? Buscou um modelo de um outro país que também tem uma vasta história, né, em relação às reivindicações trabalhistas. Como que o senhor passa para o nosso público o objetivo principal de agregar esse grupo de pessoas, pensando propriamente nessas pessoas que dão a sua força de trabalho, que são os aposentados? É exatamente porque todas as conquistas trabalhistas, não é, que conseguimos, não só na nossa legislação, mas vamos dizer de todos os países, ela se deu através da organização sindical. E também quem ajudou a criar esse modelo de representação em nosso país no início do século passado foram os imigrantes europeus, principalmente os italianos e os espanhóis. E essa experiência de que as conquistas e os direitos são sempre uma pressão popular através dos sindicatos, ela também, com a longevidade e com o aumento da população de aposentados e pensionistas, nos países onde o poder de compra,
atendimento na área da saúde, na área até da escolaridade pós-aposentadoria, tiveram êxito quando a representação foi não através das associações, que tem também uma grande relevância, mas na direção dos direitos, sempre através dos sindicatos. Então, esse modelo foi trazido aqui justamente com essa finalidade, para que, através da reivindicação, nós pudéssemos colocar dignidade na vida dos brasileiros e das brasileiras aposentados, pensionistas e idosos. E no caso das associações, ainda existem associações ou elas já foram agregadas ao sindicato? Como que está isso? Não, elas existem. Nós temos um vasto leque no mundo dos aposentados, pensionistas e idosos em nosso país, todos prestando relevantes serviços, cada um em uma direção, mas a finalidade de todos é única, é dar dignidade ao idoso, aposentado ou não. Certo. E dentro da estrutura do sindicato, nas nossas pesquisas também tem uma atuação da Copernap, né? Como que funciona, Plínio? Então, nós também sempre nos espelhando nesses grandes avanços que houve na União Europeia, trouxemos aqui uma colaboração, uma contribuição na estrutura financeira do nosso país, porque nós temos uma quantidade muito pequena de crédito na área de cooperativas. Nós representamos qualquer coisa que não chega a 3%, quando, por exemplo, na França, 60% do crédito vem dessas estruturas de cooperativas de crédito. Na Itália, 40%. Até nos Estados Unidos, a pátria que mais representa o capitalismo, alcança quase que 30%. E aqui em nosso país, não. De maneira que, estimulados também por essa estrutura de representação sindical, nós conseguimos, então, aqui na cidade de São Paulo, não é, instalar essa primeira cooperativa do setor de aposentados e pensionistas, que está em grande atividade, onde nós colocamos ali como a casa do aposentado, a casa do idoso, a casa de todos aqueles, não é, que procuram o crédito e as informações, principalmente a respeito do consignado, que tantas preocupações acabam envolvendo não só os titulares, como suas próprias famílias. De maneira que a nossa cooperativa tem essa finalidade. Então, é um espaço que não só o sindicalizado pode buscar, outras pessoas também que se interessam na busca desse crédito também podem. Podem, desde que elas se filiem à cooperativa, porque certo. A cooperativa é uma instituição coletiva. Ela só atende aos seus cooperados. Okay. Então, nós estamos aqui no centro da cidade, na Rua do Carmo, número 171, onde toda a nossa equipe poderá oferecer não só os nossos serviços, como também as informações necessárias àqueles que nos buscam. Ótimo. E além desse suporte, Plínio, o que mais que os aposentados, os idosos de forma geral e também os pensionistas, né, que está dentro da abrangência do Sindinap, podem encontrar de suporte no sindicato? O nosso grande suporte é no setor jurídico. Nós temos uma estrutura jurídica para atendimento em todas as questões que envolve, desde o problema da contagem de tempo, até a questão de outras reivindicações na área das pensões, dos benefícios de uma maneira geral, de maneira que a recuperação do poder de compra, as questões que envolvem essas últimas atividades que foram tão fartamente colocadas para a opinião pública, do famigerado ajuste fiscal, que acabou levando, não é, mais um pouco do poder de compra desses benefícios, não é, através das medidas provisórias,
664, 665, a atividade nossa é muito atuante no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado Federal. E a gente tenta até reverter muitas dessas pressões, porque acabam fazendo com que nós, os aposentados, pensionistas, pagamos a conta desse verdadeiro descalabro que aconteceu no desequilíbrio das contas. Por isso que eu falei que é muito importante a representação dessa faixa etária na forma de sindicato, devido à combatividade e a esse poder de reivindicação muito forte que essas instituições têm como principal bandeira. Hoje, com quantos sindicalizados vocês estão? Nós estamos em torno de 200 mil sindicalizados. Nosso sindicato é um sindicato de abrangência nacional. Nós temos subsedes em todas as unidades da federação e a nossa sede é aqui em São Paulo. E claro que a capilaridade maior é no interior de São Paulo, porque quase metade de nossos associados estão instalados no território de São Paulo. E essas demandas que o senhor mencionou, né, na questão do trabalho jurídico que o sindicato tem, o senhor nota que ainda tem muita dificuldade em relação a essas informações, contagem de tempo, é ainda um problema em relação a chegar, né, nesse ponto da pessoa poder se aposentar? Não é que seja um problema, é que não tem, digamos, uma abundância de informação pelo INSS, através de suas agências, de maneira que foi tudo muito direcionado para a informatização do setor e as pessoas, por própria iniciativa, não é? Elas podem, com grande sucesso, utilizar desse equipamento, mas você sabe que a grande maioria do nosso idoso, ou dos que estão entrando na aposentadoria, não tem assim tanta familiaridade com esse tipo de busca. Sim, vai ter uma dificuldade até para buscar essa informação. Por isso que então nós ficamos lá à disposição para todas essas dúvidas e é uma das nossas principais atividades. Tá certo. Então, até já pensando aqui um pouco no que o senhor colocou, né, em relação ao pessoal que está aí chegando para se aposentar. Como que o senhor avalia hoje o mercado de trabalho para a terceira idade, Plínio? Já é uma realidade no nosso país, que a gente tratou aqui no início do programa, né, que a expectativa aumentou para 74 anos. Pois é. Como que vocês avaliam lá no sindicato esse mercado? Olha, é uma realidade, principalmente por ser uma complementação da própria aposentadoria. Porque, em média, dos nossos associados, ela, até no padrão nacional, ela não é um número assim tão pequeno, apesar de não ser uma grande satisfação, em torno de R$ 1.200. Mas nós temos mais de 70% dos aposentados brasileiros pelo salário mínimo. De maneira que, com o custo de vida, com esse grande problema da recuperação, que não é feita de acordo com a inflação e todo o envolvimento do poder de compra, o aposentado ele é obrigado a complementar. Então, a empregabilidade ou a busca de alguma renda, ela é impelida porque a aposentadoria não satisfaz por si. Em primeiro lugar, a busca é por esse problema. Em segundo lugar, também porque tem um estímulo, hoje, pelo avanço da biomedicina, não é? O estímulo das pessoas continuarem em atividade. Sim. De maneira que elas não podem deixar toda a sua experiência, toda a sua capacidade, eu diria até perdida. Então elas também buscam por esse motivo. E uma terceira questão é a associação das duas, não é? A pessoa é estimulada por essa longevidade, por essa atividade que ainda permanece em grande parte e principalmente para a complementação da renda.
Então, os fatores são esses três, não é? No caso, quando vocês se deparam, né, assim, acredito que vocês devam até fazer análises nesse sentido, um profissional que já está nessa faixa etária, ainda está no mercado de trabalho, ainda não necessariamente aposentado, né, demitido ou desligou-se da instituição por alguma razão, está buscando uma nova recolocação, até porque muitas vezes tem que ainda se dedicar a pagar, né, alguns anos, né, para chegar a se aposentar, e na contagem, como o senhor mencionou anteriormente, e a gente tem um mercado que está ficando cada vez mais acirrado, tanto para os jovens e com essa faixa etária, né, com a expectativa maior de vida, esses dois grupos vão estar disputando muitas vezes algumas poucas vagas, né, que estão aí no mercado. Como que vocês notam essa realidade, né, dessa disputa de mercado, e também como essas empresas, né, que hoje a gente tem uma realidade que isso aí já vem de alguns anos, às vezes corte de custos, remodelação da forma, né, do mercado de atuação, e as empresas às vezes elas nivelam por baixo, né, nem sempre é aquilo que a gente gostaria que fosse. E a pessoa na terceira idade, ela está se preparando mais para essa disputa? Como que vocês veem? Olha, eu diria que, lato sensu, não. Porque a rotatividade é uma prática muito grande no mercado do trabalho. E os sindicatos dos trabalhadores da ativa têm como principal preocupação e atividade essa questão do emprego. E agora que nós estamos enfrentando uma crise com o crescimento, não é, do desemprego, se acirra mais essa situação. Com referência aos trabalhadores que já na faixa dos 45 aos 55 anos perdem o seu posto de trabalho, é claro que a dificuldade é maior do que a do jovem, devido a esse problema da rotatividade que é estimulada justamente para disputar com salários mais baixos. Sim. Esse setor nós acompanhamos porque fazemos parte de uma central sindical, mas não é diretamente ligada à nossa atividade. Porém, nós não estimulamos que o jovem se anime para tirar o lugar do seu pai no trabalho. Porque os baixos salários têm como finalidade desempregar justamente o pai do jovem para diminuir o custo. Então, nesse sentido, nós conscientizamos para que não vire essa, eu diria até selvageria, não é? De disputa entre as pessoas, aliás, às vezes até da própria família. Então, nós temos que estimular a geração de emprego e renda, a mudança de nossa estrutura de jornada de trabalho, a diminuição da jornada, ampliar garantias no emprego, a luta para a Convenção 158 da OIT, que também protege a empregabilidade, ser assumida por nosso país. Agora, nós estamos de mãos dadas com os sindicatos da ativa para trabalhar nesse sentido de enfrentar o desemprego, não só advindo da crise, mas dessa cruel rotatividade que tem como principal objetivo diminuir os salários dos que estão empregados. Sim, não deixa de ser uma realidade também. E nessa mesma perspectiva, Plínio, quando as pessoas vão aí para o mercado, há bem pouco tempo atrás, a gente estava com um cenário que algumas empresas estavam até buscando pessoas aposentadas porque já tinham uma experiência adquirida. Na área da engenharia aconteceu muito isso, né? A gente teve um período que esses profissionais foram buscados porque até em termos de tempo, né? Em vez da empresa ficar ali treinando um jovem, ela já tinha a expertise desse profissional.
Tem algumas áreas que são mais aconselháveis, de repente até a questão de consultoria que os aposentados podem dar, até para fazer esse complemento de renda que você mencionou? Sem dúvida que isso está num grande crescimento, mas é uma fração, uma parcela muito pequena do universo dos aposentados de uma maneira geral. Os que têm um conhecimento, principalmente se a formação e qualificação é do 3º grau, eles estão com uma possibilidade muito melhor, porque como você muito bem sabe, a sabedoria é uma associação do conhecimento mais a prática, que se adquire através dos anos. Então toda essa experiência mais o conhecimento torna esse indivíduo um verdadeiro sábio no setor, como você citou da engenharia, por exemplo. Então, nesse segmento, de fato, há um estímulo maior, mas ele não representa a nossa realidade nesse arco todo dos aposentados, pensionistas e idosos, não só do Brasil, do estado de São Paulo, mas aqui da nossa cidade, da nossa capital. E essa é uma minoria. Sim, essa fatia maior acaba buscando que tipo de trabalhos para complementar a renda? Olha, geralmente são consultorias, não é? É o chamado, inclusive homework, não é? E hoje com a informática isso fica muito facilitado. A direção é essa. Sim, e os demais acabam às vezes se virando com habilidades que tem em casa para complementar. Essa maioria que o senhor mencionou que talvez não tenha tido a oportunidade até de ter tido uma bagagem escolar, né? É aí que nós chamamos a atenção do poder público, que nós devemos fomentar a qualificação ou requalificação profissional desta população de aposentados e de idosos. Porque o crescimento desse segmento, ele tem que ser atendido porque é um verdadeiro investimento para a cidade. Sim, um contingente muito grande, né? Claro, e para a nação. Além de ser um direito do idoso, porque hoje a formação continuada é que é a nossa principal bandeira. Foi-se o tempo que a pessoa pegava, como se diz vulgarmente, o canudo de papel, e aí a vida já ia correr tranquila. Já estava resolvido, Estava né? resolvido. Com esse avanço tecnológico e com a mundialização da economia, tudo é extremamente dinâmico. Então, nosso ensino, desde o ensino regular, o 1º grau, o 2º grau, até o ensino universitário, ele ainda está um pouco preso a essa estrutura tradicional. Então, ele deveria ter um estímulo continuado e, principalmente, interagir com a capacidade dessa população de aposentados, idosos e pensionistas, porque eles têm muita coisa para dar, para transmitir e para estabelecer uma nova fonte de conhecimento para a sociedade, para o sistema produtivo, para os serviços e para a agricultura. Muito bom, Plínio. O bate-papo aqui com o Plínio está ótimo, a gente está falando aí do mercado de trabalho para a terceira idade, a gente está terminando o nosso primeiro bloco, Plínio, e se as pessoas quiserem se sindicalizar, elas têm que ir em qual endereço? Elas têm que ir nesse endereço que eu falei da cooperativa, que é Rua do Carmo, 171, é bem próximo, quase que vizinho do Poupa Tempo. Então, ótimo. No segundo bloco, o Plínio está com a gente ainda, tirando aí mais algumas dúvidas de vocês que nos acompanham. Até lá! Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social.
A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com São Paulo Comunica. Hoje estamos falando com o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, conhecido como Sindinap. E quem está dando a entrevista para a gente é o Plínio Satti, né? Já contou assim algumas histórias para a gente em relação à experiência dele, ao modelo que o sindicato adotou aqui na cidade de São Paulo. Né? Tem sedes aí em toda a sede principal aqui na capital, mas tem filiais, né, em todo o país. E está trazendo aí um panorama de como os aposentados podem se reinserir no mercado de trabalho, os desafios que ainda o sindicato tem. Então, Plínio, eu gostaria de voltar naquele ponto, né, que a gente conversou no primeiro bloco, né? A expectativa da população aumentou, a gente está aí, né, com dados do IBGE por volta de 74 anos. O senhor saberia apontar que ações, né, que vocês têm de percepção, com os grupos que vocês lidam aí no dia a dia, né, a atuação no Congresso Nacional, que o Plínio também já apontou, o mercado está se preparando mesmo para absorver essa massa que já está presente e que está chegando também com essa expectativa maior? De uma maneira geral, não. Nós temos pontualmente, não é, alguns setores que já se voltam e começam a programar novas formas de contratação e novas formas de absorver essa mão de obra, não é? Que tem muita coisa para dar. Mas as nossas políticas sociais, as políticas públicas, elas ainda estão engatinhando, apesar da grande estrutura que temos de proteção através do Estatuto do Idoso, por exemplo, mas na prática ele não é exercido de uma maneira satisfatória. Então, o crescimento, a conscientização, ela está sendo lenta demais no olhar do sindicato. Então, estamos estimulando em todas as unidades da federação, e principalmente aqui na nossa capital, aqui em São Paulo, para que se reúna. Eu aproveito essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui num próprio da nossa prefeitura, não é? Para sugerir que teríamos que ter uma grande mesa, não é? Um fórum, eu diria, para colocar esse assunto na pauta e buscar as soluções. Em conjunto, o poder público, a sociedade, a academia, os sindicatos, as associações todas que representam os aposentados, idosos e pensionistas, debateriam, discutiriam para construir e ajudar a sociedade a se adaptar a essa nova realidade.
E as empresas, elas estão nessa sintonia? Quando a gente fala, né, dessa abrangência que o senhor fez agora, em relação às federações, né, eles têm esse olhar também para os aposentados? Sobre o ponto de vista da cúpula, da entidade de representação econômica, as federações, sindicatos patronais, em parte sim, mas você veja a dificuldade que nós temos com o deficiente, com os jovens, na empregabilidade, no direito que o deficiente tem, não é? As cotas, a polêmica que se cria em cima disso, não é? Como não se absorve com facilidade. Imagine, então, com relação ao idoso. Então, uma realidade ainda que nós temos que enxergar de uma outra maneira. Por né? isso que a gente estimula essa convocação, essa grande articulação, para juntos enfrentarmos e solucionarmos essa questão. E ainda tem eu acredito que até tem um pouco de preconceito em relação à questão do idoso, né? Quando a gente olha para o mercado de trabalho, achando que aquela pessoa não tem mais como contribuir, né, para a realidade ali, para o meio produtivo de uma empresa, né? Esses empecilhos, eles são realmente reais, quando até a gente aborda as questões de saúde, né, que elas são prevalentes nessa faixa etária, né? É até uma questão natural, claro, né? quanto à saúde a gente depois complementa. Agora, com relação ao preconceito, ele reflete o que a própria sociedade vê, como a própria sociedade vê o idoso. Isso se repete dentro da própria família, da comunidade onde que ele vive, e é claro que se estende até o mercado de trabalho, até a empresa, a indústria. Nós lutamos permanentemente contra preconceitos. Os avanços sociais são feitos através das pessoas e das entidades que enfrentam, que na vanguarda colocam que isso é um mal que nós temos que extirpar. De maneira que, como qualquer outro setor, não é, que sofre o preconceito, o idoso também está na mesma situação no que diz respeito não só ao emprego, à empresa, como à própria sociedade como um todo. Então são diversos desafios, né, que o sindicato tem uma percepção ou atua na prática mesmo para tentar aí, né, reverter algumas situações e até mesmo avançar nas conquistas aí para os idosos de forma geral, né? Plínio, a gente já está também caminhando aqui para a finalização do nosso segundo bloco, né, que é um pouquinho mais enxuto, e eu queria verificar com você uma questão, né? Lógico que a gente tem que ver a gama de possibilidades que o aposentado ou o idoso ele pode se dedicar nessa complementação de renda. O empreendedorismo é uma faceta que, de repente, o aposentado pode se apegar? O sindicato tem esse olhar também para essa área? Ah, sem dúvida. E depois ele pode até procurar estruturas como o Sebrae, por exemplo, né, que poderá orientá-lo. Porque, geralmente, o aposentado ele não tem a informação suficiente, que há um suporte para ele poder abrir o seu pequeno e próprio negócio. Então, a gente sempre sugere que ele procure o Sebrae para esse tipo de informação. O empreendedorismo é uma das alternativas mais sólidas. E até numa pesquisa recente que observamos, esses novos negócios que surgem com as pessoas acima de 60 anos, tem uma longevidade de 3 anos no mínimo. Olha, que já sai daquela... Sai daquela faixa que não consegue chegar a um ano. Exatamente, que a gente sempre ouve, né? A empresa durou um ano só e já teve que fechar. Então você vê como que a experiência é uma coisa que ele carrega e que solidifica o enfrentamento ao mercado. Só que ele tem que associar isso com essas estruturas que estão a serviços para informar como se proceder. Mas ele tem mais capacidade, isso é comprovado por pesquisas, não é, do que o jovem. Muito bom. Plínio, para fechar, daria mais um programa com o Plínio aqui, de tanta informação que ele tem nessa área. Mas eu acho que para fechar, e até de uma forma positiva, como que a pessoa pode se planejar para chegar na terceira idade
ou até mesmo na fase que já está se aposentando de uma forma mais tranquila. É possível? Bom, a gente vai ter que ser realista e dizer aquele velho clichê, cada caso é um caso, não é verdade? Porém, ele tem que procurar, através das estruturas que se dedicam a ele, não é? As informações. Então, no caso nosso, vamos fazer o comercial do Sindinap. Então, ficamos lá à disposição dele, na Rua do Carmo 171, para ele tirar todas as dúvidas que aparecem e surgem. Isso é o início da programação. E não só lá, né, quando já está prestes a se aposentar, né? Pode ir antes, né? Pode ir antes, evidentemente. E procurar também as associações que ele conhece, procurar outras entidades e instituições e ter orgulho de ter chegado a essa idade e se sentir um vitorioso porque vai se aposentar, saber que a vida continua e com os problemas que ele tinha também quando estava na ativa e que não se iluda que a aposentadoria é o fim de sua atividade produtiva. Que ele pense não só em complementar a sua renda, mas de oferecer para a sociedade, passar para as novas gerações toda a experiência de vida que ele teve. Então, nós estamos quebrando aquela velha ilusão de que chegaremos ao paraíso ao nos aposentarmos, não iríamos fazer mais nada e iríamos viver de brisa, de sombra e água fresca. Primeiro que com essa aposentadoria ridícula que nós temos, a não ser os privilegiados, não é? Os professores universitários, os promotores, juízes e os deputados, senadores, que é uma parcela muito pequena da sociedade, mas a maioria ela tem uma aposentadoria muito pequena, ela vai complementar a renda para a sua própria sobrevivência, então ela tem que saber dessa realidade e se preparar para isso. Muito bom, Plínio. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui com a gente, contribuiu, dando dicas importantes, né, para os aposentados que estão nos acompanhando, para quem está prestes a se aposentar e para todos os jovens, né, que um dia também, né, com essa expectativa de vida, vão se aposentar. Agradeço mais uma vez, Plínio, e uma próxima oportunidade contamos com você. Nós que agradecemos e foi uma grande satisfação ser entrevistado por você e o nosso sindicato fica à disposição para que advogados, os nossos médicos, enfim, os profissionais da nossa estrutura também possam complementar aquilo que de uma maneira ampla eu informei. E o dia que você precisar, na área da saúde, na área do direito, nós temos uma equipe que poderá continuar com essa colaboração. Com certeza, Plínio. Agradeço mais uma vez. E agora nós vamos com a Bruna Eleis, que vai trazer informações sobre o CAT, vagas, oficinas, as atividades da semana. É com você, Bruna. Olá, Solange, e a todos vocês que nos acompanham. O CAT oferece mais de 2.000 vagas de emprego. Destaque para os setores de serviço, sendo que 330 são direcionadas a cargos de apoio. São 160 vagas para auxiliar de limpeza. Os salários variam de R$ 490 a R$ 1.200. Há vagas também para assistente de logística, com salários de R$ 2.000 a R$ 2.400. Para concorrer à vaga, é necessário ter concluído o ensino superior e ser fluente em inglês. E se você tem dúvidas em como elaborar um currículo ou se portar em entrevistas de emprego, o CAT disponibiliza todas as quartas-feiras às 9 horas oficinas de orientação ao trabalho. Para mais informações, acesse o site www.prefeitura.sp.gov.br/trabalho ou ligue para 156. É com você, Solange. Obrigada, Bruna. Estamos chegando ao final de mais uma edição do São Paulo Comunica, que é produzido pela Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Até lá, a próxima semana estaremos com um novo programa.